Olá pessoal, esse é um vídeo acadêmico sobre a disciplina Estatística Aplicada à Produção. Nesse vídeo vamos abordar o Teorema de Bayes, como ele vai funcionar, sua aplicação prática, sua definição e o problema da Escola de Medicina de Harvard. Vamos começar. O Teorema de Bayes, na teoria das propriedades estatísticas, alternativamente a lei de Bayes ou regra de Bayes, descreve a probabilidade de um evento baseado em um conhecimento a priori, que pode estar relacionado ao evento. O teorema mostra como alterar as propriedades a priori, tendo em vista novas evidências para obter probabilidades a posteriori, tendo em conta os precedentes ou a experiência. O Teorema de Bayes tem como função descrever a probabilidade de um evento, isto é, realizado utilizando um conhecimento prévio, e considera que o nosso entendimento sobre o mundo é imperfeito e os dados que coletamos estão impregnados de ruídos. Com isso, a configuração pode nos levar a conclusões erradas ou equivocadas. Vamos falar aqui um pouco sobre a história do Teorema de Bayes. Ele recebe esse nome devido ao pastor e matemático Thomas Bayes, que foi o primeiro a fornecer uma equação que permitiria que novas evidências atualizassem a probabilidade de um evento a partir do conhecimento a priori, ou a crença inicial na ocorrência de um evento. Porém, o Teorema de Bayes só foi desenvolvido mais tarde por Pierre Simon Laplace, que foi o primeiro a publicar uma formulação moderna em 1812 em seu livro Teoria Analítica da Probabilidade, na tradução em francês. Harold Jeffreys colocou o algoritmo de Bayes e a formulação de Laplace em uma base axiomática. Jeffreys escreveu que o Teorema de Bayes é para a teoria de probabilidade, que o Teorema de Pitágoras é para a geometria. Vamos ver como funciona o Teorema de Bayes. O funcionamento do Teorema de Bayes é mais simples do que se apresenta. Sua definição formal parece complexa, mas na verdade a relação é básica. Ele busca calcular quais são as chances de um evento B acontecer, sabendo que a ação já ocorreu. Para checar o resultado, portanto, é preciso ter uma informação concreta e saber o que aconteceu previamente. Pense, por exemplo, em uma pergunta simples: qual a probabilidade de uma mulher estar grávida após receber um resultado? Nesse caso, o evento A é o resultado positivo do exame. Você sabe que ele já ocorreu, então pode contar com ele na fórmula. Trata-se do chamado grau de encrenca, ou seja, da sua observação e conhecimento prévio. O evento B está relacionado ao primeiro, já que um exame positivo pode indicar a gravidez. No entanto, também há uma chance de ser um resultado incorreto ou trocado. Portanto, existe a chamada probabilidade condicional. Se A ocorreu, quais as chances de B também ocorrer? O cálculo se baseia em variáveis conhecidas e em apenas uma desconhecida. Graças a ele, é possível identificar quais as chances de um determinado evento, como é a relação entre eles e assim por diante. Aqui, pessoal, vamos ter a aplicação prática do Teorema de Bayes, como possibilita a inferência de dados a partir de informações prévias. O Teorema de Bayes ele tem, na verdade, diversas aplicações práticas. Uma delas é a inferência bayesiana, ou seja, uma abordagem particular da inferência estatística. Quando utilizados, elementos envolvidos no Teorema de Bayes podem ter diferentes interpretações de probabilidade. Com a abordagem bayesiana, o teorema expressa como probabilidade de um evento ou o grau de crença na ocorrência de um evento. Deve ser alterada após considerar evidências sobre a ocorrência deste elemento. Um exemplo muito claro é o dos exames diagnósticos, como o de gravidez que já falamos. A princípio, a probabilidade poderia ser de 50%, ou seja, apenas pode ser sim ou não. No entanto, há outros eventos que devem ser considerados, como falsos positivos e detecção insuficiente. Essas novas ocorrências
alteram a chance de alguém estar grávida após receber o papel do exame. A característica de inferência permite que o teorema secular seja aplicado em diversas análises e cenários, como nas empresas. É uma forma de entender melhor o ambiente ao redor, bem como de compreender quais são os aspectos com maior influência sobre uma determinada ocorrência. Aqui temos a definição formal do teorema de Bayes. O teorema de Bayes é uma dedução da lei da probabilidade total, que pode ser expressa matematicamente por essa equação de probabilidade condicionada de A condicionada de B, onde A e B são eventos e a probabilidade de B tem que ser diferente de zero, como mostrado aqui. O teorema de Bayes pode ser inscrito por essa equação em que a probabilidade de A e probabilidade de B são as priores de A e B, são as probabilidades priores de A e B. E a probabilidade condicionada de A condicional a B é a posteriori, e a probabilidade condicionada de B condicional a A é a posteriori. Pessoal, aqui vamos ter aqui o problema da Escola de Medicina de Harvard. Esse problema foi proposto aos alunos da Escola de Medicina de Harvard, que é uma das melhores escolas de medicina do mundo, possivelmente a melhor. Nesse teste, a maioria dos alunos errou a resposta, porque eles disseram que a probabilidade de a pessoa ter a doença é de 95%. Vamos ver daqui a pouco que essa resposta está mesmo errada, utilizando o teorema de Bayes. Aqui estamos dando um spoiler do que está por vir. Continuando, agora vamos conhecer o problema, efetivamente. Um teste diagnóstico para determinada doença D só pode resultar em positivo ou negativo, indicando presença ou ausência da doença. Estima-se que a probabilidade de um falso negativo seja 0% e a probabilidade de um falso positivo seja de 5%. A taxa de incidência da doença é baixa. Um levantamento mostrou que a população ocorre um caso a cada 1.000 habitantes. Se uma pessoa selecionada ao acaso na população for submetida ao teste e o resultado der positivo, qual é a probabilidade dessa pessoa ter mesmo a doença? Ou seja, ele quer saber a probabilidade da pessoa realmente ter a doença. E agora vamos resolver o problema aplicando o teorema de Bayes. Vamos resolver o problema efetivamente. Como a probabilidade de um falso negativo é zero, ou seja, se a pessoa tem a doença, o resultado do teste vai ser um verdadeiro positivo. Agora vamos colocar o verdadeiro positivo como 1 e o falso negativo como 0. A seguir, como ele tem 5% de probabilidade de um falso positivo, ou seja, 5% dele acusar a doença e ele não ter efetivamente a doença. E vamos ter um falso negativo com probabilidade de 95%. E como a doença só ocorre em 1 a cada 1.000 habitantes, vamos ter a taxa de incidência de 1 sobre 1.000. Resolvendo o problema de Bayes. Aqui temos o problema armado. Inicialmente, separamos a população que tem chance de ter a doença, que vai ser de 0,01, que vai ser a doença D. Em seguida, vamos separar os doentes e os sem doença. Em seguida, no caso dos doentes, como não temos falso negativo, vamos ter apenas o ramo da esquerda, esse aqui, que vai ser a população com a doença multiplicado pelo positivo. No caso dos sem doenças, como temos a probabilidade de 5% de um falso positivo no ramo da esquerda, vamos ter a probabilidade da população sem a doença multiplicado pela probabilidade do falso positivo. E no ramo da direita, a probabilidade da população sem a doença multiplicado pela probabilidade de não ter a doença. No caso, esse multiplicado por esse. Se a gente somar essas 4 probabilidades aqui, vamos encontrar o valor de 1%, ou seja, 100%. Agora vamos aplicar o teorema de Bayes para resolver o problema e substituir as probabilidades calculadas e encontradas no slide anterior. Essas aqui.
para encontrar a probabilidade da pessoa ter mesmo a doença. Que o teorema de Bayes aqui. E utilizando o teorema de Bayes, vamos encontrar que a probabilidade dessa pessoa ter a doença D é de 0,0196 ou 1,96%. Ou seja, conseguimos comprovar que os estudantes de Harvard, de medicina, realmente estavam errados.